Pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilberto, sou professor de vocês de Introdução aos Circuitos Lógicos. Hoje nós vamos tentar concluir essa questão de projetos de circuitos CMOS, estou chamando parte 3, que eu vou tentar resumir um pouco do que é que a gente já viu, trazendo para vocês alguns princípios de projetos de circuitos utilizando transistores NMOS e CMOS. Vamos entrar também em alguns circuitos um pouco mais complexos. Então, a metodologia, que agora estou chamando metodologia 2, a metodologia 1 era aquela na qual a gente identificava uma dada função, digamos, para a rede de transistores NMOS ou NFET. FET vem de Field Effect Transistor, MOS, Metal Oxide Semiconductor Transistor. Então, é a mesma coisa. Então, é NFET ou NMOS e PFET, PMOS. Na metodologia 1, o que tínhamos? A gente tinha uma dada função e a minha rede ela desempenharia a função f barra. De maneira análoga, a rede PFET seria a rede dual da rede NFET, ou NMOS. E aí, com isso, achando dual, a gente conseguiria fazer a devida associação de chaves em paralelo em série para desempenhar aquela função lógica. No que consiste essa nova metodologia? Na verdade, não é nova. Depois eu posso colocar para vocês, disponibilizar. Existem uma diversidade enorme de metodologias utilizadas para poder fazer o projeto de circuitos, fazer projetos de circuitos CMOS. Essa daqui, bom, ela tem algumas regras, né? Esses princípios são muito importantes. A rede NMOS só se faz com circuitos transistores NMOS e a PMOS só com transistores PMOS. Parece bobagem, mas na verdade é possível eu colocar um transistor PMOS numa rede NMOS aqui, no lugar onde ela estaria, né? Em outras palavras, eu colocaria, por exemplo, o dreno de um dado, o dreno, a fonte, né? No caso seria a fonte de um transistor PMOS conectada diretamente ao terra. Né? Mas a prática demonstra que quando fazemos isso a gente não consegue um zero, se não me engano, muito bom ou um muito bom, porque o transistor P nessa configuração ele não trabalha muito bem. Então a forma de adotarmos é colocarmos o transistor P sempre na rede PMOS, né? Transistor PMOS sempre na rede PMOS, ou seja, o dreno dele está conectado à tensão mais alta, o VDD, e a rede NMOS está sempre conectada à fonte, o source seria colocada em contato com o terra. E como que funciona essa segunda metodologia? Basicamente parte dessa seguinte ideia. Se a saída for 1, a rede PFET conecta VDD à saída. E a rede NFET desconecta VSS e a saída. Em outras palavras, o circuito passa a ser um curto do VDD para a saída. Se a saída for 0, a rede NFET conecta o VSS, que é 0, a saída, e desconecta essa rede PFET ou PMOS do VDD. Em outras palavras, se a saída for 1, ela liga essa e desconecta essa. Se a saída for 0, ela liga essa rede e desconecta essa. De forma que, como eu havia mencionado anteriormente, né, você sempre tem essa natureza complementar. Quando uma rede PMOS está ligada, a rede NMOS está desligada. Então, muito bem, vamos então observar, por exemplo, nesse caso aqui do inversor. Então, percebam vocês que quando eu tenho, vejam bem, como eu havia mencionado, quando a gente tem o sinal de saída igual a 1, então a gente liga a rede PMOS à saída diretamente. Ou seja, nesse caso aqui é o 0 que entra, né, no caso do inversor, e coloca um 1 na saída. De forma análoga, quando tivermos o 0, ou seja, estivermos lidando com a rede NMOS, lembrando aqui que o F barra seria o NMOS, né? Isso seria igual a 1, né? Para poder fazer o circuito desse caso, se bem que é um único dispositivo, né? Então, nesse caso, a gente coloca um 1 e esse transistor basicamente coloca na função f o 0. De forma que a gente agora pode elaborar essa seguinte equação. Então percebam bem. Então como que é a equação para f? Ela vai ser x barra e 1 ou x e 0. Isso vai ser igual, obviamente, igual a x barra. Tá
certo? Então, essa rede aqui que nós temos aqui, x barra e 1, essa que está aqui em cima, né, tá certo? A PMOS, ou seja, x barra e 1, vai ser, e essa rede de baixo, a rede NMOS, ela vai ser x, ou seja, 1, nesse caso, e 0, que traz para a gente o resultado desejado. Então, vamos observar aqui como que isso aqui funciona. Vamos ver um outro caso aqui, que seria com a rede com circuitos tipo NAND. Neste caso, então a gente tem que o F, né, vai ser igual ao NAND de A e B. Certo? Então, vamos pegar, então, primeiramente, aquele caso no qual a gente quer a saída igual a 1. Ou seja, para a gente ter a saída igual a 1, a gente tem que ter tanto este transistor PMOS quanto este outro transistor PMOS ligados. Então percebam o que eu... Na verdade, qualquer um, né? Ou este, né? Na verdade, ou este PMOS ou este PMOS. Tá certo? Ou seja, esse é um caso onde eu tenho F igual a 1. Esse aqui é um outro caso onde eu tenho F igual a 1. Tá? Poderia ser este transistor, mas poderia ser esse aqui também representado. Tá certo? Aqui eu representei um deles. Poderia ser a entrada A, mas poderia ser a entrada B também. Tá certo? Esse aqui é o caso onde tem os dois. Nesse caso aqui, obviamente, ele é duplicado, né? Eu poderia estar olhando para um ou para outro. Então, isso não faz diferença qual deles que eu escolha. Então, sempre que eu tiver uma dessas, ou este transistor ou este, certo? Eu vou ter o sinal 1. Ou seja, na verdade, se eu escuto a minha voz, eu estou ouvindo o seguinte: se este transistor PMOS ou este transistor PMOS, vocês percebem que na minha fala, o que eu fiz? Eu falei ou A ou B. Só que aqui, para eu poder ativar, vocês lembram que eu tenho que colocar um sinal 0. Então aqui tem o barra. Na prática, quando a gente desenvolveu esse circuito aqui, observem que a gente tinha A e B e 1, tá certo? A gente tinha também não A e B e 1, A, não B e 1. E temos também, no caso, né, de ambos transistores NMOS ativos, temos então 0. Certo? Dessa forma, vocês percebem que a gente tem o dual, né? Aqui no caso, esse não A ou não B vai ser igual ao NAND. Então essa é outra forma da gente enxergar. Eu particularmente não sou muito fã dessa forma, não, mas ele é um estudo interessante para a gente se familiarizar. Né? Talvez a gente tenta entender isso aqui, quando voltar para a rede dual fica sempre mais fácil. Então, estamos pegando uma rede aqui um pouco mais complexa, por exemplo, A, I, A, B ou C, tudo isso barrado, certo? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai expressar essa expressão com duas formas aqui, dois componentes, tá certo? Um componente, o A, né, que está representando, por exemplo, a subrede PMOS, certo? E um B que representa a subrede NMOS. Quando a gente observa aqui, então a gente vai ter um F de x barra, 1 x barra 2 e por assim vai, e 1 mais um F de x, tudo isso barrado, né? Um F barra de tudo isso e 0. Então a gente projeta essa rede PMOS utilizando essa função A. O PMOS conduz, como eu informei anteriormente, ou seja, ele está ligado quando as entradas são 0. Por isso que a gente coloca esse barra aqui. Depois a gente projeta uma rede NMOS utilizando essa função que aqui está, ou seja, o NMOS ele conduz quando as entradas são iguais a 1. Lembrando que quando ele conduz, ele joga para o 0, por isso que a gente tem esse barra aqui. Essa barra que aqui está. Então, quando a gente vai descrever esta equação, então percebam bem, aqui eu estou tentando colocar essa equação da seguinte forma. Então, primeiro a gente tem esse termo que aqui está, certo? Esse termo que está dessa forma. E percebam que na hora que eu fizer do jeito que ele está aqui, o que acontece? Eu não tenho as minhas entradazinhas barradas, tá certo? Eu tenho
o não A, I, B ou C. Aí o que eu faço? Eu chamo o De Morgan para me ajudar. Então eu tenho essa expressão. Então como que eu vou resolver aqui? Eu tenho, nesse caso, a seguinte expressão. Aqui eu abro depois a solução do problema. Né? Então eu tenho A, I, B ou C barrado. Isso aqui vai ser igual, portanto, a A barra ou B ou C barrado, que é, por sua vez, igual a A barra ou B barra, C barra e C barra. Que é exatamente o que a gente queria. A gente queria reescrever essa equação nessa forma aqui, onde a gente tem. Então, esse exercício aqui, o que foi? Foi nada mais, nada menos que encontrar o dual. No caso da rede NMOS, já estava mais fácil, ela já estava praticamente escrita. Por quê? Porque é o F barra, então eu já tenho ela aqui. Então, observem que a gente escreve aqui a rede a PMOS, e nesse processo de passar da forma que, por exemplo, para esse caso em particular, para o caso no qual a gente precisa ter todas as entradas barradas, a gente encontra o dual. Então, nada mais é do que isso. E aqui a gente tem a solução desse problema, certo? Continuando, então. Agora, muito bem, então aqui eu estou fazendo esse passo a passo, né? Então aqui a gente tem essas duas subredes, né? Nesse caso aqui é a subrede PMOS e essa aqui é a subrede NMOS. Utilizei o De Morgan, tá? E aqui eu tenho a minha expressão final. Então essa aqui vai ser a minha rede PMOS, essa aqui vai ser a minha rede NMOS. Desta forma, certo? Aqui está a minha rede PMOS, que ela era essa daqui, mas eu encontrei o dual dela, percebem? Ela era essa daqui, mas eu encontrei o dual. Aí quando eu encontro o dual dela, ou seja, eu tenho as entradas barradas, aí eu tenho A ou B e C. Tá bonitinho aqui, tá certo? E nesse caso de cá tá fácil também, ó. A, I, B ou C. Então, essa é a segunda metodologia. Eu acho ela um pouco mais trabalhosa, por quê? Porque eu tenho que resolver o problema duas vezes. A vantagem é que eu confiro, né, o resultado. Isso é uma vantagem. Mas eu poderia também argumentar que é o seguinte: dessa metodologia 2, a gente pode simplesmente aprender o seguinte: eu posso tanto derivar um circuito PMOS quanto um NMOS, dependendo da expressão que eu tiver, o que me for mais conveniente. Então, por exemplo, se eu tenho um F igual a uma expressão qualquer e barrar tudo, é muito mais fácil eu escrever qual que é a expressão correspondente através da minha rede NMOS, essa rede aqui de baixo que está conectada no térreo. E de maneira análoga, se eu tiver uma função cheia de entradas todas barradas, eu já escrevo ela aqui na entrada. Então depende um pouco. E nos casos intermediários, o que a gente vai fazendo? Vai escrevendo essas identidades de De Morgan até a gente conseguir resolver. Então, pegamos agora esse circuito, né, que eu acabei de mostrar, no qual a gente tem essa rede PMOS aqui de cima, com a NMOS aqui de baixo, e aqui é o circuito na hora que eu combino, tá certo? Então eu tinha esse pedacinho azul que é minha rede PMOS, esse pedacinho vermelho minha rede NMOS, então aqui cada um deles, eu combino e aqui está o circuito montado, tá certo? Essa expressa essa função. Então basicamente o que nós estamos fazendo é utilizando as leis de De Morgan. Então vamos pegar elas agora e examinar o seguinte caso. Olha que caso interessante esse que aqui está. Esse caso aqui, como vocês já estão acostumados, né, que eu estou olhando para essa função que aqui está, essa é a função ou exclusivo, tá certo? Então aqui está a expressão como ela é colocada. E eu não sei se vocês se recordam na aula passada, né, no qual aquele módulo 2 sobre CMOS, que a gente tinha terminado mostrando uma porta Shor. E eu tinha discutido a rede, a PMOS, porque ela estava fácil de ver, ela se enxergava ela claramente. E a gente ficou assim, poxa, mas e essa rede NMOS, como é que eu enxergo ela? Tem uma forma na mão de fazer, que você, por exemplo, pode escrever todos esses termos, por exemplo, eu tenho A barra, B barra, e eu tenho essa tabela verdade, tá certo? Quando eu tenho essas seguintes entradas, esse é o resultado que eu tenho um AB e S. Se eu somo esses dois, é isso que eu tenho. Isso é uma forma, digamos assim, manual para poder fazer essa demonstração. Mas eu gostaria de utilizar a De Morgan para a gente fazer essa daqui, porque é um pouquinho mais interessante. Vamos pegar aqui, então, e examinar. O que é que nós estamos examinando aqui? Nós estamos examinando a seguinte situação. Este item que aqui está, eu pego essa identidade aqui de De Morgan, tá? Então, o que tínhamos aqui? Eu estou olhando para esse item aqui. Aqui, tá certo? O F meu,
o que era facinho, que a gente tinha visto da nossa rede PMOS. Só que agora eu vou botar um barra aqui e coloco um barra aqui. Por quê? Porque eu estou querendo chegar na minha rede NMOS, lembra? A rede NMOS, a rede de baixo, a gente sempre coloca um barra. Então o que eu faço? Eu nego esse cara, nego esse cara. Agora eu uso esse termo aqui para poder expandir. Então tá aqui o A mais B barra, mais A barra mais B. Aqui o que eu fiz na segunda linha? Eu agrupo os termos não barrados, certo? Que aqui estão, com os termos que estão barrados. E aí agora eu volto com essa expressão que está aqui, certo? E aqui é o resultado final que nós temos, que é essa expressão aqui que a gente queria ter. Tá certo? E com isso, vocês observem aqui que nós temos então aquela rede PMOS, que ela é facilzinha da gente conseguir enxergar, tá certo? Para o Shor. E aqui nós temos a rede NMOS, que era um pouquinho mais difícil porque a gente tinha o A e B, ou A barra e B barra. Então, com isso, eu concluo esse módulo 3 do nosso curso sobre CMOS, lembrando que a gente tem que usar as identidades de De Morgan para poder resolver. E agora, se a gente fosse fazer uma porta mais complexa, como é que a gente faria isso? Então, agora eu quero resumir todo a nossa entendimento sobre CMOS da seguinte forma. Eu quero fazer agora para vocês um passo a passo, tá certo? Então, o que a gente faz? Para fazer um projeto lógico estruturado, a gente pega uma dada equação booleana, tá certo? E utilizando NMOS e PMOS. É aquela forma que a gente já estudou nesse módulo e também no módulo passado. Suponho que apenas sinais de entrada não invertidos sejam fornecidos, tá certo? E aí, se você tiver sinais de entrada invertidos, você tem que gerar, tá certo? Certo? Então, você vai ter que reescrever as expressões, como eu mostrei anteriormente, né, naquele caso da função A e B ou C, tudo barrado. Então, a gente teve de gerar o A barra, o B barra e o C barra. Então, a gente teve de gerar utilizando o De Morgan. Mas o que a gente tem? A gente utiliza essas expressões duais. Certo? E a expressão dual nada mais é do que a gente encontrar essa substituição do E por o ou por E, o 0 por 1 e 1 por 0. E as variáveis e complementos eles permanecem inalterados. O dual do E é o OU e o dual do OU é o E. É assim que a gente constrói esse circuito. Lembrando que isso é o que a gente vai precisar de fazer. Então, por exemplo, esse aqui é um caso parecido com aquele anterior, né? Bom, não sei se é tão parecido assim, mas enfim, quando a gente pega para poder encontrar o dual de A e B barra ou C, o que a gente faz? Então a gente tem que trabalhar elemento a elemento, então aqui a gente imagina isso aqui como uma única variável, então a gente agrupa ela aqui, então a gente tem este elemento barrado e esse elemento barrado, para depois utilizar novamente a dualidade para poder expressar esse outro termo aqui. Lembrando que aqui a gente tem um barra e a partir daí a gente encontra o A barra ou B e C. Então isso aqui é uma forma da gente encontrar este dual. Existem também alguns outros exemplos aqui que a gente pode colocar, né? Então aqui eu estou colocando todos esses casos aqui. Aqui é uma expressão geral, e aqui são alguns dos exemplos que a gente tem para poder gerar o dual de uma dada expressão. Certo? Lembrando, né, sempre que o dual é a melhor forma da gente encontrar a rede NMOS a partir da PMOS ou a PMOS a partir da NMOS. Então, resumindo então, o que nós temos? A rede NMOS e PMOS funcionam de forma complementar. Se a rede NMOS estiver ligada, ou seja, ela conecta o VSS à saída, VSS é 0 geralmente. A rede PMOS está desligada, ou seja, ela desconecta do VDD, que é a alimentação, tá, e vice-versa. Essas duas redes são duais, elas funcionam de maneira complementar. Então, derivando as equações de circuitos. Vamos então aqui pegar mais um outro exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Em outras palavras, primeiro eu peguei as expressões e derivei o circuito. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu estou pegando um circuito e vou pedir para vocês derivar quais são as expressões. Quando a gente examina esse daqui, assim, com a experiência, vocês já vão olhar que eu tenho C e D e
A ou B, tá facinho, né? Isso aqui vai ser igual o meu Y barra, tá certo? Meu Y barra vai ser igual a isso. E aqui nós temos essa outra expressão. Então, como que a gente separa? Primeiro a gente tem essa rede PMOS, que é essa que está aqui para cima de azul. Eu estou utilizando essa convenção, e a rede NMOS é essa que está aqui em vermelho. E aqui, o que eu faço? Aqui eu posso escrever a expressão para ela, né? Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade com a rede PMOS, mas o exercício é importante, né? Então, o que a gente tem? A gente tem C ou D, certo? Porque esse aqui é o PMOS, tanto um ou outro, ou A e B. Então, nesse caso aqui, ficou até bem fácil de ver. E vocês observam que, nesse caso aqui, a rede NMOS, ela tende a ser barrada. Por quê? Porque quando eu pego esse dual da expressão para PMOS e encontro para NMOS, nesse caso eu tenho que barrar. Por quê? Porque quando ele estiver ativo, eu quero que saia zero na saída. Certo? Ficou claro, gente? Então, qualquer questão a gente pode expandir isso com um pouco mais de detalhes. Mas, enfim, passo a passo. Escreva uma rede NMOS ou PMOS. Segundo passo, encontre o dual. Terceiro passo, eu vou ter que barrar o NMOS. Por quê? Porque quando isso aqui for verdadeiro, a saída do NMOS terá de ser zero. Então eu tenho, por quê? Quando eu ligar todas essas chaves aqui, em outras palavras, a hora que isso aqui for verdadeiro, ela vai ter que justamente conectar isso com a saída. Por isso que eu coloco o barra aqui. E com isso nós terminamos o módulo 3 do nosso curso sobre CMOS. Obrigado.